porque a gente abre a edição de hoje, claro, colocando em destaque esse caso, essa conclusão dos trabalhos de investigação da DHPP. Enche a tela com a imagem, porque essa mãe, essa mulher que aparece nessa imagem, carregando um bebê, ela jogou esse bebê de 3 meses em uma fogueira. Infelizmente, a recém-nascida não resistiu aos ferimentos. O caso foi parar nas mãos do Dr. Bruno Abreu e a investigação foi concluída e por isso a Marcela está ao vivo na DHPP e compartilha os detalhes do caso com você a partir de agora, Marcela. Exatamente isso, Trindade. O Dr. Bruno Abreu já está aqui ao meu lado. Na sexta-feira foi concluído o trabalho realizado aqui de investigação e é claro que ele vai fazer um balanço, vai trazer para você que nos acompanha as últimas informações desse crime bárbaro que ocorreu em Várzea Grande, onde uma mãe jogou o próprio filho na fogueira. Dr. Bruno, bom dia, obrigada por conversar conosco. Na sexta-feira o senhor disse que houve a conclusão. Por favor, faça um balanço dessa investigação. Quando a notícia toda essa veio até mim, né, desse fato, a importância nossa aqui da DHPP era desvendar se de fato houve um homicídio ou se de fato havia um infanticídio, né, dessa mãe em relação à sua própria filha. E um dos casos que eu já analisei de cara é que essa criança havia nascido 47 dias depois. Então, só para explicar, o crime de infanticídio é descrito como a própria mãe matar o próprio filho sob a influência do estado puerperal durante o parto ou logo após. Então, esse logo após, previsto lá no tipo do infanticídio, eu não considerei que 47 dias após o nascimento da criança estaria descartada aí essa tipificação pelo infanticídio. Então, eu concluí o inquérito indiciando ela para homicídio. Doutor, a lei diz logo após, não aparece ali um período, né, de forma objetiva. Então, foi um entendimento do senhor e agora, na sequência, o senhor disse da importância desse laudo psicológico. Explica para a gente. O crime ele fala logo durante o parto ou logo após, né? Então, assim, logo após esse critério cronológico previsto na lei, eu entendi que 47 dias é um período muito longo para ser considerado logo após o parto, tá? Já a influência do estado puerperal, até analisando aí os entendimentos dos tribunais superiores nossos, eles entendem que o estado puerperal, na verdade, ele é presumido. Então, a perícia ela vai dizer se há ou não o estado puerperal. Só que analisar o estado puerperal 47 dias após o nascimento da filha, eu não sei como que vai vir de fato, se vai conseguir constatar a perícia se ela estava realmente sob a influência do estado puerperal. Que, para mim, não haverá influência em relação ao tipo penal, ou seja, o crime. Por isso eu indiciei ela por homicídio. Agora, nada impede que esse laudo venha trazer alguma causa de inimputabilidade e, conforme o Ministério Público e o Poder Judiciário, entenda que ela deve ser absolvida aí, né, ao final, se comprovado essa causa de inimputabilidade dela. Infanticídio, então, descartado, doutor. E quantas pessoas foram ouvidas também? O senhor pode falar aqui conosco? A gente ouviu ela, né, a Ana, né, a suspeita. A gente ouviu o pai, o suposto pai da criança, que ele fala que não é pai. Então, ele não tinha muito convívio, inclusive, com ela, né? Mas alegou, inclusive, outras testemunhas falaram realmente que ela passa por um problema psiquiátrico. Então, isso vai ser analisado com a perícia e vai ficar a cargo aí do Ministério Público e da Justiça para analisar essa questão, já que a competência aqui da Polícia Civil ficou exaurida com a finalização do inquérito. E esse laudo deve voltar ainda essa semana, doutor? Ela está presa. Como é que fica esse andamento? Ela está presa, ela foi presa em flagrante, continua presa. Assim que o laudo ficar disponível, nós encaminhamos ao Ministério Público e também ao Poder Judiciário para eles entenderem aí o que de fato qual o caminho eles vão seguir em relação a ela, se permanece presa, se permanece solta, inclusive com a tipificação penal, que o Ministério Público tem todo o poder aí para entender de forma diferente. Com infanticídio descartado, doutor, aí responderá, né, possivelmente por homicídio, é isso? Se o Ministério Público e a Justiça entender que realmente não houve infanticídio, ela responderá por homicídio, que, como eu te falei, dependendo do resultado, né, psiquiátrico dela, ela pode sofrer uma causa aí de inimputabilidade e, em tese, aí, não responder diretamente pelo crime. O senhor conversou com ela, sentiu, doutor, esse desequilíbrio, desconexão no que ela fala? No dia do fato, ela estava muito perturbada, até mesmo em razão da morte da criança, né? Mas ela se lembrava, ela pensava para falar. Então, no meu ver ali, no meu entender ali, ela entendeu o que ela fez,
né? Tanto é que ela tentou retirar, né, doutor? É importante destacar que ela tentou retirar a criança da fogueira também. Exatamente. Ela praticou o crime, viu que, né, em tese, a besteira que fez, tentou voltar atrás e não conseguiu. E como eu falei, no interrogatório dela, inclusive foi feito lá no hospital, ela pensava para falar, então, aí naquele momento ali, eu entendi que ela sabia o que ela fez e o que ela estava fazendo. E ela segue presa, né, doutor? Ela segue presa. E agora, nessa tramitação, o laudo sair, a manifestação, ela segue presa, aguardando todo esse processo? Eu não sei quem está cuidando agora do caso dela em relação à defesa, se ela tem um advogado particular ou se a Defensoria Pública vai atuar. Eu creio que eles vão esperar o laudo psiquiátrico dela para analisar se ela realmente tinha o poder de entender o que ela estava fazendo. E aí a defesa vai tomar a estratégia que entender melhor. Importante também porque ela tem outros filhos, né, doutor? Diante desse cenário, está ali junto de outras crianças, tudo isso é levado em conta. Tudo isso é levado em conta. Se realmente ela oferecer risco, né, para as filhas, nesse momento, pode ser que ela sofra alguma medida aí de, não sei se um manicômio, ou não sei como é que vai ser dado fim aí a ela nesse caso, né? Ela tem 2 filhas e isso aí vai ficar a cargo da justiça entender o que é melhor para ela e para as filhas. Muito obrigada, doutor Bruno Abreu. Sempre aqui atendendo a nossa equipe, Trindade. Essas são as últimas informações. Como o doutor Bruno destacou, na sexta-feira houve a conclusão e agora é aguardar o laudo psicológico, também a evolução da tramitação, né, jurídica necessária. E a gente segue acompanhando. E o doutor Bruno destacou aqui essa informação recente, que ela tem outras 2 filhas e também essa preocupação aqui por parte das autoridades com essas 2 crianças também, com a mãe nessa situação, Trindade, esse crime bárbaro que chocou a todos e, é claro, a gente segue acompanhando de perto esse caso aqui na nossa cobertura. Trindade, é com você aí do estúdio. Muito obrigado, Marcela Vasconcelos. Agradeço ao doutor Bruno Abreu pela gentileza em conversar com a nossa equipe, em falar sobre esse caso extremamente complexo que deixou todos nós assustados. Todos nós assustados. O Serginho mostrou, aliás, o local onde a mulher jogou a criança, né, a fogueira, em uma área de reserva. Ela tenta primeiro colocar a criança dentro daquele veículo lá no alto da imagem, não consegue. Nitidamente ela estava fora de si. Ela chega lá no fundo dessa imagem, onde há uma reserva, e ali alguns moradores tinham colocado fogo em um lixo, né? Foi feita uma limpeza ali da reserva, tinha algumas folhas, alguns galhos, colocaram fogo. Ela foi lá e jogou a criança nessa fogueira. E, ao mesmo tempo, se desesperou e tentou tirar a criança, tanto que ela se feriu também com gravidade. Mas um caso triste demais. A criança chegou a ser resgatada, encaminhada para o pronto-socorro do Hospital Municipal de Várzea Grande, mas infelizmente, não resistiu aos ferimentos.